Quem nós tememos perder se a gente se tornar uma mulher próspera, realizada, com brilho, com poder, com sucesso? Quem nós tememos deixar para trás se a gente crescer, avançar, realmente viver conforme a nossa visão, nossos sonhos? Minha deusa, a nossa live meditação, a nossa live matinal de hoje, ela tá babado mesmo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho isso, que eu não quero ficar corcunda. Quero vocês na minha altura. Ó que beleza. Ó que beleza. Ó que... Bom dia, Iago. Seja bem-vindo. Ó que beleza. Agora sim, enquadramento. Pam, pam, pam. Vou chamar as meninas para essa... Bom dia! Eu tô percebendo uma certa assiduidade, todo mundo já tá entendendo. Eu gosto assim. Gosto assim. Hoje eu acordei com essa pergunta. E assim, a minha live ela tem sido assim muito nesse movimento criativo e natural, espontâneo do que vai surgindo. E a pergunta que me surgiu e eu quero que hoje a gente respire com essa pergunta, porque eu percebo que não tem uma programação, tem uma atualização acontecendo. A pergunta é: quem eu deixo para trás se eu crescer, se eu for vista, se eu tiver sucesso? Quem eu tenho medo de perder se eu tiver sucesso, se eu tiver prosperidade? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sucesso. Eu estou falando de tentar algo e conseguir realizar algo. Porque dinheiro, gente, se a gente for olhar ao pé da letra o que é dinheiro, dinheiro é um número que vai de uma conta bancária para outra. Que às vezes são muitos números, às vezes são poucos números, mas o dinheiro em si é isso. E ele, por si só, nesse formato de Pix que a gente vive hoje, ele não tem um impacto muito grande. Mas como a gente significa esse dinheiro, tem um impacto muito grande. E muitas vezes o significado do dinheiro ele está associado às nossas realizações. A gente precisa olhar muito mais para as nossas realizações do que para o nosso dinheiro. E muitas pessoas, né, profissionais assim, tem uma picuinha no meio da terapia, do mundo terapêutico. Eu sou psicóloga e sou terapeuta holística. E esses mundos se complementam, mas as pessoas parecem que se odeiam. Embora cada vez mais cresça o número de pessoas que são terapeutas holísticos e decidem fazer psicologia, e psicólogos que decidem fazer terapia holística. Então existe esse entrelaçamento, mas a ciência psicológica em si, na verdade não é nem a ciência psicológica, mas o conselho que regulamenta odeia a terapia holística. Odeia porque vários motivos que não vem ao caso. Mas uma das terapias holísticas que mais é atacada pela psicologia é a constelação familiar. E eu sempre recebo no meu direct o que é que eu penso. As pessoas me perguntam: Bruno, o que é que você pensa sobre a constelação familiar? O que é que você acha de você ser psicóloga? Tipo assim, chega nesse lugar meio é uma violência passiva-agressiva até, né? E eu não respondo, mas hoje eu senti de responder, sabe por quê? Porque uma questão muito importante e inevitável e inegável é o pertencimento. O pertencimento é uma lei sistêmica que Bert observou como fenômeno nas relações humanas. Você está aqui comigo todas as manhãs é uma forma de você pertencer a um movimento.
Mas mais forte do que isso é o seu sistema familiar, que são um conjunto de pessoas no qual você nasceu inserida. Então, pertencer a esse conjunto de pessoas tem um impacto muito grande sobre o seu psicológico, sobre as suas emoções, sobre as suas decisões. Não só porque esse conjunto de pessoas ofereceu para você o seu corpo. E aqui a gente não está falando de metafísica, aqui a gente não está falando de coisas significativas, eu estou falando de biologia, estrutura corporal anatômica, DNA, fenótipo, a expressão do seu corpo, a conjuntura do seu corpo, se deu com a doação de carga energética, genética, para você existir. Então, tem o peso da herança genética, que é passada na composição das suas células, dessas pessoas que vieram antes de você, e todos que vieram antes de você, dentro da escala de sistema familiar, é maior, porque quem veio antes te ofereceu a vida, e por isso tem mais poder, por isso tem mais condição. Então, tem a ordem do sistema. Mas, além disso, tem a nossa necessidade, enquanto espécie humana, de pertencer a um grupo. As pessoas que tendem a se isolar, e eu não estou falando daquele movimento de solitude onde eu preciso bancar a eremita para crescer. A carta do eremita diz, é o momento de você se recolher para você se entender. A solitude autoimposta para o crescimento interno. Esse é o momento da jornada da heroína, esse é o momento da jornada do herói, esse é o momento fundamental na vida de qualquer ser humano. E é um parênteses. Mas quando eu falo que o ser humano, quando ele se isola, ele adoece, é porque eu tô falando de se isolar completamente. Se isolar completamente do seu sistema familiar, se isolar completamente de vínculos de amizade, se isolar completamente no ambiente de trabalho. Tem pessoas que fazem essa escolha do isolamento tão fortemente que mudam, inclusive, o trabalho para não precisar ver pessoas. As pessoas que se isolam completamente, elas tendem a adoecer. Porque nós somos seres humanos e por isso somos relacionais. O nosso cérebro, aí eu já vou trazendo várias perspectivas diferentes para poder validar a tese do pertencimento. Para criar com você a ideia de que pertencer ao lugar certo, à ocasião certa, com as pessoas certas, é saudável. Nós temos a necessidade de pertencer. Porém, pertencer ao lugar errado, com as pessoas erradas, nas circunstâncias erradas, pode te destruir. Bruna, como é que a gente define o que é certo e o que é errado? Como a gente entende o que é certo e o que é errado? Quem disse o que é certo e o que é errado? Você tem a palmatória do mundo, você é a dona da verdade. Aí você pode me dizer, me cheia de desaforo. Eu vou lhe dizer não. E da porra. Eu vou lhe dizer não, gata. É bom que refresca. Água geladinha no corpo da gata. Eu vou te dizer o que define o conceito de certo e errado dentro dessa lei do pertencimento é como você se desenvolve nele. É como você cresce nele. É o que você aprende com ele. É o que você realiza com ele. E isso tem a ver já com neurociência, com neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele aprende por contraste. Cadê minhas alunas que estavam na aula de procrastinação? O nosso cérebro, ele aprende por contraste.
Ou seja, a gente precisa de algo externo, diferente, que crie uma situação de contraste para que a gente possa aprender. Se esse contraste ele empodera, se esse contraste ele é reforço positivo, se esse contraste ele é motivador, a gente tende a expandir enquanto desenvolvimento de habilidades. Mas se esse contraste ele é punitivo, castrador, doentio, nós vamos viver experiências dentro desse grupo onde nós estamos inseridas de trauma. O trauma nada mais é do que se colocar em situações de perigo. Situações de punição são situações de perigo, porque colocam a nossa vida em risco. E mesmo que o risco não seja nítido, de tanto ouvir que você não presta, de tanto ouvir que você não consegue, de tanto ouvir que você é incompetente, de tanto ouvir que você é errada, de tanto ouvir que eu deveria te abortar, de tanto ouvir coisas ruins, a gente vai criando a ferida emocional, que é o trauma. Então, algumas famílias se configuram dessa forma. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Elegendo novos ambientes. Pertencendo a novos lugares. Ninguém se cura no lugar onde adoeceu. E por que, Bruna, você está trazendo tudo isso? Porque aí eu volto para a pergunta do início da nossa live. Quem você teme abandonar, perder, se você se desenvolver, se você crescer, se você prosperar, se você tiver sucesso? Quem você teme abandonar? Que padrão você está repetindo quando você fica legitimando a sua incapacidade? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou. A quem você está sendo leal? Qual é o padrão que você está repetindo? É uma pergunta muito profunda. Precisa de tempo, muito tempo. Mas eu, como psicóloga e como terapeuta, eu não vou ficar oferecendo para vocês caminho de enriquecimento vazio de significado. Eu não vou mentir para vocês dizendo que é só a gente ficar, eu sou rica, eu sou próspera, tudo vem a mim, nananã. Isso tem um poder óbvio. É o poder do autossugestionamento. Você pode dizer o que você fala, você é a primeira pessoa que você escuta. Você é a primeira pessoa que escuta o que você fala. Então, se você fala eu posso, eu consigo, eu vou, você está sugestionando o seu inconsciente. Isso é parte da reprogramação, mas é parte. É apenas uma parte, não é o todo. Eu estou trazendo mais uma parte hoje, para a gente chegar em algum momento nesse todo. E a parte que eu estou trazendo é, ok, estou me sugestionando a prosperidade todos os dias. Certo? Certo. Mas eu não vivo sozinha no mundo. Você não vive sozinha no mundo. As nossas relações, elas têm um impacto muito grande. Inclusive para a gente conseguir se sugestionar positivamente. Então, hoje eu estou trazendo a nuance do pertencimento, que também é a nuance das relações sociais. Que também é a nuance da exposição a estímulo sensorial. E aqui eu vou abrir um parênteses antes da gente começar a meditação. Já trouxe a minha palestrinha, porque é isso. Eu gosto de falar e a live é esse lugar de cura para mim. Mas eu quero te dizer, mulher, eu preparei 2 situações, 2 ambientes, 2 oportunidades de você pertencer a um lugar que vai te cultivar ao crescimento ao invés de te drenar. Se falta para você, se você olha para o seu lado, você está num relacionamento falido.
Se você olha para os seus vínculos familiares, nós estamos na época do Natal. É o momento que a hipocrisia flora no mundo. Aí você tá na época do Natal, você já tá imaginando a sua noite de Natal, o terror da Babilônia. Você olha pro seu lado, você se fechou tanto por causa dos seus traumas que você não tem mais amigas. Caramba! Por que que você não pertence a uma comunidade de mulheres onde você pode crescer? Eu criei essa comunidade para você, de propósito, para que eu possa crescer, te ajudando a crescer e crescer vendo você crescer. O nome dessa comunidade é Eu Sou Riqueza. E nessa comunidade vão acontecer duas situações de crescimento. Uma online e uma presencial. A presencial é um nível de coragem e de esforço para prosperar um pouco maior. Porque eu não sei de onde você está me ouvindo, mas para você participar, você tem que se adiantar. É dia 18 de dezembro, tá na porta. Por apenas R$ 97,00, você vai viver uma tarde de muita estimulação sensorial à riqueza. Eu falei R$ 97,00 para você se dar de presente uma tarde, para você treinar seus órgãos dos sentidos ao estímulo da riqueza. Tudo está sendo pensado com muito, muito cuidado, para que você saia dessa experiência se sentindo rica. Ah, Bruna, mas eu moro em outro estado, eu não consigo pegar um avião assim. Ainda não estou nesse nível de quem pega um avião como quem pega um Uber. Vai chegar lá. Mas isso não é problema, porque eu tenho muitas clientes online e eu jamais deixaria vocês de fora dessa experiência. Eu criei o Eu Sou Riqueza online, dia 19. Na sequência do evento presencial, vai acontecer uma roda poderosíssima de cura. E o foco dessa roda vai ser o nosso ventre. O foco dessa roda vai ser a nossa prosperidade interna. Já que estamos falando de lealdade com a família, a gente precisa primeiro voltar para esse ventre. Liberar os bloqueios que estão nesse ventre. Olhar para esse ventre como canal da nossa sexualidade sagrada. E sem isso, meu amor, não adianta os 300 milhões de curso, de pós-graduação, não adianta as mentorias, não adianta como é que se fala? Tudo que você faz de livro, de tudo, não adianta. Uma mulher que quer prosperar, ela precisa curar a sexualidade também. E qual é a mulher nesse planeta que não precisa curar sua sexualidade? Me conte. Qual é a mulher que não tá nesse momento ou sofrendo de baixa de libido, ou sofrendo de candidíase recorrente, ou sofrendo com um mioma, ou não tem um diagnóstico claro, mas sente no corpo o impacto de uma sexualidade. Tem medo, tem mulher que tem medo de fazer sexo. Ou tem mulher que tem um vínculo com o abuso tão intenso que ela não tem pudor para entregar o corpo dela para qualquer um. Ela faz da sexualidade dela sagrada uma sexualidade banalizada. Qualquer um pode levar essa mulher para a cama. Por nada. Ela não compreende o poder que existe entre as pernas dela. Ela não compreende o quão sagrada é a sua própria vulva. Então, isso também é bloqueio, viu? Isso também é bloqueio. Isso também diz que você não se dá o valor. E eu não estou falando de um valor moral. Nós somos livres, eu amo transar. É ótimo, é uma delícia. Mas existe um padrão de repetição tóxico quando você não tem critérios para eleger quem merece e quem não merece te penetrar. É uma forma de você dizer para o seu subconsciente, quando você se entrega à torta e à direita como se fosse uma água mineral no carnaval. Quando você se entrega desse jeito, você está dizendo: eu não tenho valor nenhum.
para você mesma. Não é para o outro, não. E isso também precisa ser olhado, isso também precisa ser curado. Isso também é escassez. Se você não tem valor. Então, tudo isso, esse tal do subconsciente está reprogramado com estímulos muito disfuncionais. Olha para a nossa sociedade. Olha para o nosso país. Olha para nossas relações. Olha para nossa família. Nós somos um recorte, uma matrix, uma fenda aberta dentro do sistema, querendo fazer algo completamente diferente. E é possível, eu não sou a única. Eu não sou a única. Existe uma legião de pessoas fazendo coisas incríveis porque reprogramaram seu subconsciente. Não só com sugestão, não só com frase afirmativa, mas incluindo o poder da palavra, ao poder da ação, ao poder da decisão, ao poder do ambiente. O ambiente transforma muito. O ambiente eleva muito. No domingo, eu passei o meu domingo focada no meu autodesenvolvimento, fazendo perguntas muito difíceis para mim mesma, vasculhando os porões das minhas dependências emocionais. Tô nesse projeto. Romper com os limites do que a lealdade impõe sobre mim e o que o meu consciente impõe sobre mim. Só que ia ter um evento muito importante, onde minhas amigas iam estar presentes, onde os meus amigos iam estar presentes. Gente, foi tão especial. Talvez eles até assistam, porque a gente conversou sobre a live lá nesse reggae, né? Foi um luau na praia, e com cantora de reggae, minha amiga cantando, e minha outra amiga com a banda dela, do Batuque Obirim. Tudo lindo, aquela energia. E eu fui com minha amiga de carro de carona e reencontrei um monte de gente. E o que eu tô trazendo essa história por causa de um ponto específico. Eu saí de casa sozinha, ao encontro dos meus amigos. E chegando lá, eu fui tão bem cuidada por eles. Bruna, você tá precisando de alguma coisa? Bruna, você quer uma água? Bruna, você quer uma cerveja? Voltaram para casa comigo. E ainda, nossa, facilitaram assim meu rolê total. E quando eu cheguei em casa, que eu deitei assim na minha cama para dormir, eu pensei no quanto eu fui bem cuidada. No quanto a atenção dessas pessoas. Óbvio, eu sou uma pessoa carinhosa, amorosa, brincalhona. Eu também cuido dos meus amigos, muito. Mas eu percebia tanta espontaneidade nesse cuidado. E aí eu senti a abundância. Eu senti que o movimento de ir para o ambiente certo, o ambiente de estar com as pessoas certas, estimulando meu sistema nervoso da forma certa, me fez perceber o quão aberta para receber eu estou. Então, o cuidado, a companhia, a preocupação, sabe, as brincadeiras, tudo isso gerou em mim esse sentimento de abundância. E isso é rico. Isso paga mesmo. Zera a vida, faz as coisas valerem a pena, sabe? E aí, eu tô trazendo essa situação porque às vezes a gente se fecha muito na nossa bolha. Muito. A gente perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis de propósito. A gente perde a oportunidade de conhecer, de viver memórias. Memórias são ouro. Memórias são ouro. Não é o número da nossa conta que é o ouro. São as memórias que a gente coleta com a vida que a gente tem. Porque eu preciso lembrar. Tudo o que é matéria vai ficar. No final das contas, o nosso corpo, que é onde a gente está presa, vai virar adubo. E o que a gente vai levar é a nossa consciência. E a nossa consciência são feitas de memórias. É feita de memórias.
Beba água aí, vá, beba água. Respira. Bruna acordou quântica hoje, hein? O autoconhecimento é uma delícia, viu? Só tenho isso pra lhe dizer. Vou pegar o meu balance. Meu amigo matinal. Eu amo esse óleo, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu não gosto de botar na palma da mão, eu gosto de botar no pulso. Acho a palma da mão muito grosseira. O tecido epitelial do pulso é mais fininho. E eu acho que vai mais rápido para a corrente sanguínea. Vamos lá. Pinga seu óleo essencial. Traz. Inspira. Exala. Inspira, exala, fecha os olhos. Mais uma vez, inspira grande com consciência. Exala. Coloca suas mãos abertas em concha nos seus joelhos. Senta. Alonga essa coluna, alinha essa coluna. Ai, deixa eu dar uma esticadinha aqui. Se você precisar também dar uma esticada, uma alongada nas pernas, eu aconselho. Fecha seus olhos por um instante. Deixa tudo que a gente conversou aqui chegar com calma. Assentar. Quem você teme perder, deixar para trás. Se você se desenvolver, se você prosperar, se você der certo. Inspira, exala. Deixa essa frase ecoar dentro de você. Inspira desde o umbigo, cresce esse abdômen. Exala, contrai. E vai permitindo que, assim como as marés, sua barriga expande na inspiração. E contrai na exalação. Três respirações, expandindo e retraindo o abdômen.
Aproveita que você está na sua casa. Inspira grande. E solta o ar com esse som. Como quem esvazia completamente. E com esse esvaziar, você permite que saia a culpa, a vergonha, o medo. Imagine um palco de teatro. Traga para sua tela mental esse palco com cortinas vermelhas, luzes, e muitas cadeiras. Você é a única pessoa que está nessa plateia, se assistindo. Inspira grande com essa primeira imagem. Exala. E observa a sua eu do futuro atrás da cortina, esperando o momento certo para entrar nesse palco. Talvez entrar nesse palco seja para agradecer uma premiação. Talvez entrar nesse palco seja para fazer uma apresentação muito importante. Talvez entrar nesse palco seja para você cantar a sua verdade. Talvez entrar nesse palco seja para você dar um discurso ou uma palestra. Vamos pegar essa imagem da palestra. Nesse palco você vai ensinar as pessoas, a você do passado, o que foi que você curou dentro de você. Você do agora, sentada nessa plateia, vendo a sua eu do futuro ensinar o que foi que ela curou para ter chegado naquele palco. Inspira grande, permita agora que cheguem os conteúdos. Pode ser frases, pode ser uma memória ou algumas memórias. Pode ser um aprendizado. O que é isso que a sua eu do futuro vai mostrar para você? Toma consciência. Olha como a sua mente está te ajudando a ver o que precisa ser visto hoje. É um sentimento, é uma sensação. O que é isso que a sua eu do futuro está te mostrando nesse palco?
Inspira bem grande, bem profundo. Deixa seu corpo trazer esse conteúdo para sua tela mental. Deixa seu corpo ver o que é isso. Com total nitidez. Se você não está conseguindo ver nada, dê esse comando, dê essa sugestão para o seu subconsciente. Eu escolho me colocar disponível para ver. No meu tempo, eu vou conseguir ver. Eu escolho me colocar disponível para ver. No meu tempo, eu consigo ver. Eu escolho me colocar disponível para ver. No meu tempo, eu consigo ver. Inspira grande. Solta a cabeça para frente, relaxa, solta essa imagem. Você foi muito bem até aqui. Traz o queixo para dentro, solta, relaxa a nuca. Alonga o pescoço para um lado, para o outro. Para no centro. Traz bem o queixo para dentro, sentindo alongar o meio das costas. Inspira, traz a cabeça para o eixo. Aproveita, coloca suas mãos atrás do seu bumbum, seus pulsos, né? Como se fossem apoios. Abre o peito. Experimenta colocar os dois pés na frente do seu corpo, as costas com o peito bem aberto, apoiado nos seus braços e balança seus joelhos de um lado para o outro, trazendo energia também para o quadril. Quadril, as nossas virilhas, são regiões que guardam muitas memórias. Mulheres que se sentem tensionadas sexualmente, que têm o vaginismo, precisam fazer isso regularmente. Porque é nessa parte do seu corpo que tem a memória de perigo. E toda vez que a gente vai se expor, toda vez que a gente precisa falar, toda vez que a gente precisa contar quem nós somos, essa parte do nosso corpo também tensiona. E a imagem que a gente criou nessa meditação, ela é muito poderosa. Talvez você subestime isso. Talvez você não tenha essa resposta agora. Mas a gente está preparando devagarzinho o nosso subconsciente para receber mais. E vem parando. Relaxa as mãos. Solta os braços. Essa é a nossa meditação de hoje, essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero ter sido contribuição para a sua vida. Eu espero ter ajudado você nesse dia a relaxar, a se encontrar, a se entender.
Estou com a agenda de oráculo aberta. Se você quiser viver uma consulta comigo, seja através de videochamada, seja através de envio de áudios, a consulta de oráculo, ela é uma consulta terapêutica. Ela é uma consulta onde eu vou te ajudar a decidir, te ajudar a ter clareza do que você precisa fazer nesse momento da sua vida. Quais são os pontos cegos desse momento da sua vida. Então, eu tô com a agenda aberta até o final de dezembro, respeitando os dias dos recessos, mas eu vou atender. Então, se você quiser, aproveita a promoção, se inscreve na vivência Eu Sou Riqueza, tá? Se você não assistiu do início, eu recomendo que pegue a conversa desde o início, porque é uma conversa muito poderosa que a gente teve hoje. Eu sou Bruna Narri, gratidão pela presença de cada uma de vocês que estão ao vivo, gratidão aos que vão chegar. Até amanhã às 8 horas.